Olá, bem-vindos a mais este programa e agradeço desde já a todos aqueles que me acompanham através da OITV e das redes sociais e graças a Deus porque a palavra de Deus permanece e a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas a sua palavra não passará e isso para nós é realmente maravilhoso porque podemos confiar plenamente no que Deus diz, porque Deus não muda, não é como um ser humano que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra, mas não, o que Deus diz, ou o que Deus disse está dito, o que Ele diz permanece e a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo, ontem Ele já existia, Ele é o Verbo que encarnou, se fez carne e habitou no nosso meio, Ele veio com um propósito, redimir-nos, salvar-nos. Veja o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. Você foi amado e é amado de tal maneira que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que nenhum de nós pereça, mas que cada um de nós tenha a vida eterna. E isso é bom. Isso é o que demonstra o amor de Deus por cada um de nós. Que Jesus, porque o trono de Deus está estabelecido em justiça, Jesus veio a esta terra porque nós desobedecíamos a Deus. Devido a que Adão pecou e desobedeceu, a morte reinou através dele. Mas glória a Jesus, que Jesus veio para nos dar vida e vida plena, para nos redimir. Sua obediência nos trouxe a nós liberdade. Ele obedeceu ao Pai e ele obedeceu de uma forma até... obedeceu ao Pai até, como diz a palavra de Deus, e ele obedeceu e até à morte e morte de cruz, não foi uma morte qualquer, ele obedeceu por amor a nós. Isso revela o grande amor de Deus que Deus tem por cada um de nós. Sem dúvida alguma você é amado, sem dúvida alguma que nós somos amados e devemos ter fé naquilo que Jesus fez, da pessoa de quem Ele é, quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, que sempre existiu e tomou uma forma humana. Por isso Jesus também é chamado Deus conosco. Deus está conosco e hoje Ele está dentro, vive em nós mediante a pessoa do Espírito Santo. Quão grande é Deus, como nós somos amados. Numa parte das Escrituras, em Lucas 11, depois pode ler, quando Jesus ensina o Pai Nosso, Ele diz que pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque ao que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate se abre. E depois finaliza dizendo, se nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo àqueles que crerem em Jesus. Veja só, se nós temos o Espírito Santo em nós, é através dele que recebemos toda a dávida, toda a graça divina. Sem o Espírito Santo, nós não podemos ser abençoados. Sem Jesus, não podemos chegar ao Pai, porque Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Sem Cristo na nossa vida, nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Mas é através do Espírito Santo que nós temos essa vida. Essa vida flui do Espírito Santo, essa vida de Jesus Cristo flui para nós mediante a graça, mediante o poder do Espírito Santo. O Pai enviou o seu Espírito Santo para que estivesse connosco. Então nós somos muito, mas muito amados. E nós somos chamados a viver uma vida de fé. E as Escrituras nos mostram um homem que Deus elogiou, Jesus elogiou, peço desculpa, Jesus é Deus, mas neste caso Jesus elogiou pela sua fé. E eu também, quando leio esta passagem bíblica, posso ver aqui esta fé na palavra de Deus, na palavra de Cristo. E esta fé na palavra de Cristo moveu a enfermidade que estava no seu criado, no seu servo. Esta passagem encontra-se em Mateus, capítulo 8 e no versículo 5. E diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz, e entrando Jesus em Cafarnaum,
chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Duas coisas, ele não estava só paralítico, ele era atormentado violentamente. Também vejo que este centurião tinha um coração bondoso, ele era um criado, mas ele amava aquele criado. E no versículo seguinte diz: E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Veja a prontidão de Cristo. Eu acredito, quando nós vamos a Ele com um coração assim, e Ele responde: Eu irei e lhe darei saúde. Então, olha, creia, esta é a resposta de Cristo para aquele centurião: Eu irei e lhe darei saúde. Ele quer dar-nos saúde, Ele quer nos dar vida. Veja só agora o seguinte versículo. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Primeiramente vemos a humildade deste centurião romano. Ele era capitão, não centurião. E reconheceu Jesus. Ele disse: Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, na minha casa. E diz somente uma palavra, o meu criado sarará. E no versículo seguinte, vemos: Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu criado faz isto, e ele o faz. Aqui o que nós podemos ver é que este centurião reconhece a autoridade de Cristo. Ele reconhece que Jesus não é uma pessoa qualquer. Porque ele também está sob autoridade. E também tem soldados às suas ordens. E ele sabe, quando ele diz vai, ele vai. E o outro, quando ele diz vem, ele vem. E quando ele diz a um criado faz isto, ele o faz. Porque ele é uma pessoa de autoridade. E certamente que estas pessoas se vão submeter a ele, porque ele é a autoridade. Então Jesus é a maior autoridade. E então, para o centurião, bastava apenas uma palavra que saísse da boca de Jesus Cristo para que o seu criado fosse sarado. Bastava uma palavra que saísse da boca de Jesus. Esta tão importante, esta palavra, esta passagem bíblica, porque ela nos mostra que este homem tinha fé e acreditava plenamente em Jesus e no poder que havia na sua palavra. Não era necessário até o toque, bastava tão somente que Jesus falasse. Então agora veja o que Jesus lhe responde. E maravilhou-se Jesus. Ele ficou maravilhado. Jesus ficou maravilhado porque o centurião disse bastava apenas uma palavra. E eu creio que Jesus também fica maravilhado quando nós cremos na sua palavra. Cremos que basta que nós cremos nas palavras que Ele diz, nas suas promessas, que aquilo que Ele diz acontecerá. Veja só, e ouvindo isso, disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E pode pôr o versículo seguinte: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger dos dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então o centurião acreditou que a palavra dita por Jesus era suficiente e que a enfermidade se submeteria à palavra de Cristo. Jesus falou a palavra e a enfermidade na vida do seu criado desapareceu, foi curado. E Jesus elogiou aquela fé. Nem mesmo em Israel ele viu tanta fé. Jesus também diz ali algo até um pouco forte. Muitas pessoas virão do norte ou do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Isaque, Jacó e Abraão, Isaque, Jacó, agora não estou a ver, mas Abraão, Isaque e Jacó virão do Oriente, do Ocidente e eles vão sentar-se à mesa com Abraão, o pai da fé, Isaque e Jacó, que é a geração de Abraão, e no reino dos céus.
E muitas pessoas diz que até conhecem, e os filhos do reino, nesse caso está-se a referir àquelas pessoas que conheciam Jesus, conheciam a Deus e a palavra de Deus, serão lançadas nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós também quero dizer-lhe, aquilo que está dito ali, que Jesus disse, pranto e ranger de dentes, não é uma ficção, é mesmo real. As pessoas que não têm Jesus, que partem deste mundo sem Cristo, este é o seu destino. Mas damos glória a Deus que as boas novas do Evangelho e as boas notícias que nós devemos, como filhos de Deus, anunciar e proclamar, é que as boas notícias é que há um Salvador, há um Redentor e o seu nome é Jesus, que morreu na cruz e já pagou por cada um de nós para vivermos vidas abençoadas e para termos a vida eterna e não irmos para aquele lugar da qual Jesus anunciou. Mas Jesus elogiou a fé do centurião, que por acaso ele nem era judeu, era romano. Mas veja, ele creu em Jesus, creu na sua palavra e por isso Jesus elogiou aquela fé e o poder de Deus foi liberto, foi desatado. Da mesma forma, eu creio que nós cremos no poder da palavra de Deus, nas suas promessas, quando a palavra de Deus diz que Ele levou as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades, essa é a palavra. Nós devemos tomar essa palavra como a verdade e essa verdade nos libertará, que é a palavra de Deus, nos libertará da enfermidade e do mal. Diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Jesus é poderoso o suficiente para curar-nos de qualquer tipo de enfermidade e a palavra de Deus é poderosa para que essa enfermidade seja removida, destruída, desfeita e que não mais exista no seu corpo, na sua vida ou até de um seu familiar. Veja que o centurião não vai pedir para ele foi pedir para um criado. E essa fé, a fé do centurião, veio a trazer um benefício muito grande ao seu criado. Creio que talvez também o criado acreditasse, é claro que ele estava numa condição que não poderia ir ao encontro de Cristo, mas seja como for, se ele tinha fé, o centurião tinha uma fé forte e grande, ao ponto de nem ser necessário que Jesus entrasse na sua própria casa, porque ele não era digno. Então veja não somente também a humildade deste centurião, mas a fé dele, que ela veio a beneficiar o seu criado. Também acredito, quando nós pomos fé até pelos nossos familiares, até pelos nossos amigos, por alguma pessoa que esteja no hospital, então quando nós pomos a fé na palavra de Deus, que Ele é poderoso para curar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele curou este criado do centurião, Ele é o mesmo que pode curar a sua enfermidade. Se me está a ouvir neste momento, com fé e seu coração, com o coração aberto, creia agora mesmo. Por suas feridas você é curado agora mesmo. Sabe? Ele é poderoso para curar agora mesmo. Agora mesmo a palavra de Deus pode entrar na sua vida, no seu coração e remover essa enfermidade e remover qualquer tipo de mal. A palavra de Deus é poderosa até para restaurar aquilo que o inimigo destruiu. Na verdade, a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar. Isso é importante nós sabermos, sabe? Muitas coisas que nos sucedem, muitas vezes quando não conhecíamos a Cristo, nós pensávamos que era Deus para nos castigar, ou era Deus por algum motivo. Não, não é Deus. Deus não rouba, não mata nem destrói, mas há um que faz isso, esse trabalho na vida humana. E porquê, diz pastora, porquê é que acontece? Porque nós às vezes damos lugar e porque vivemos num mundo infestado de todo o tipo de mal. E às vezes até os crentes são atingidos, mas eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele o ama. E se você for a Ele com o coração cheio de fé, você será curado e liberto e restaurado. Deus tem poder até para criar o que não existe, porque a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, pode não existir até já alguma coisa na sua vida,
até mesmo alguma parte do seu corpo tenha sido danificado. Mas o nosso Deus é tão poderoso que Ele pode criar algo novo na sua vida. Deus é tão bom. Se nós olharmos para Ele com fé, nosso coração será iluminado. Se olharmos para a sua palavra e se nós crermos em Jesus e no poder do Espírito Santo, esse poder maravilhoso do Espírito Santo será liberto. A vontade de Deus é curá-lo, sabe? A vontade de Deus é abençoá-lo. A Bíblia diz que Deus é justiça. O trono de Deus está estabelecido em justiça, mas o seu coração também é um coração de amor. Diz que é um coração cheio de compaixão, é um coração cheio de misericórdia, que nos ama. Então a vontade de Deus é curar-nos, é libertar-nos. Nós só temos de crer na sua palavra, louvá-lo pelo seu amor, pela sua graça divina, pelo seu poder sarador, que é desatado sobre a nossa vida quando nós cremos de todo o nosso coração, pelo poder do Espírito Santo. E neste momento, se você me está a ouvir, creia que agora mesmo o poder do Espírito Santo pode ser desatado sobre a sua vida e curá-lo, libertá-lo. Jesus pode curá-lo instantaneamente, para Ele não há impossíveis. Mas também pode curá-lo progressivamente. Deus pode restaurar o que está estragado. Deus pode até restaurar um relacionamento que está em ruína. Então somente vamos a Cristo, vamos a Ele. Ele tem a solução para os nossos problemas. Ele tem a solução. Ele tem a solução. Então como é que nós vamos desfrutar dessa vida abundante que Ele promete? Porque Jesus disse, o diabo veio para roubar. Essa é a obra dele. Matar é o que Ele faz. E destruir é o que Ele faz. Mas Cristo veio para dar vida. Vida com abundância. Vida plena. E Jesus também se manifestou nesta terra para destruir as obras do diabo. E vou dizer que Ele continua a manifestar-se através do seu povo e pelo poder do Espírito Santo a destruir as obras do diabo. A destruir essa opressão. Sabe, o diabo vem para oprimir. E ele usa várias coisas para nos oprimir, para nos manter em cativeiro. Mas eu quero lhe dar as boas notícias, é que o Espírito de Deus pode libertá-lo de qualquer tipo de cativeiro em que se encontre neste momento. Ele pode libertá-lo de toda a opressão, de todo o medo. A fé nos dá a vitória. A fé em quem? A fé em Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que não muda, nunca mudou, nem nunca vai mudar. Ele é maravilhoso. Eu quero dizer que Ele é real, que o Espírito Santo também é uma pessoa real. Por isso nós, como filhos de Deus, não devemos entristecer o Espírito Santo, porque é dele, é Ele, é através dele que recebemos toda a graça divina. Agora há coisas que realmente podem entristecê-lo. Venha em Efésios capítulo 4 e no versículo 28, Efésios capítulo 4, versículo 28 e 29, o versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Mas vamos ler o versículo 26, para melhor percebermos o que o apóstolo Paulo está a querer ensinar-nos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui fala de quando nós nos iramos por alguma coisa em que fomos injustiçados, ou até magoados e feridos, e estamos irados e não queremos perdoar, mas a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe que isso passe para outro dia, por isso vai envenenar a sua vida. E veja o versículo seguinte: e não deis lugar ao diabo. Se permitirmos que a ira fique entesourada dentro do nosso coração, bem certo é que vamos dar uma posição ao inimigo, e então aquilo que eu disse há pouco, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas agora veja o seguinte: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Isto também é importante, porque não devemos trabalhar, mas também devemos pensar, ser misericordiosos, bondosos, generosos. Versículo seguinte diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aqui o apóstolo Paulo, lembre-se, a palavra da inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo está a dizer-nos: cuidados com o que sai da vossa boca. Não adianta muito nós estarmos assim, um pouco lendo a Bíblia juntos com a palavra de Deus, um momento, e logo no momento seguinte que saímos dali da presença de Deus, vai sair da nossa boca palavras torpes. Não.
Isso não convém aos filhos de Deus, mas só que for boa. Nós temos que... Isso nos mostra uma coisa. Atenção, cuidado. Atente para a sua linguagem. Atentamos para aquilo que falamos. Todos nós. Não há ninguém que diga, eu faço tudo bem, não. Nós temos de estar com atenção porque nós podemos cair aqui. Mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E no verso seguinte diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você e eu estamos selados para o dia da redenção, em que Jesus vai voltar e que finalmente vamos estar com Jesus para sempre e Ele vai dar-nos um corpo glorioso, semelhante ao dele, e este, tudo o que nós somos, este corpo vai ser redimido, vamos receber um corpo glorioso. Isto é loucura para as pessoas que não têm Cristo, mas ela é a sabedoria de Deus para nós. Versículo seguinte diz assim, toda a amargura, vamos lá, não vamos entristecer o Espírito Santo, porque nós precisamos de ter uma vida ativa, de fé, fortalecida por Ele. É Ele quem nos ajuda, Ele é o nosso Consolador. Mas então, se nós o entristecemos, nós vamos ser prejudicados. Não porque Ele nos quer prejudicar, mas nós é que vamos ser prejudicados pela nossa forma de atuar. Diz toda a amargura, não deixe o seu coração ficar amargurado. Ira, cóleras, estas coisas são tão semelhantes, amargura, ira, cólera e gritaria. Às vezes gritaria e blasfémias, cuidado com o que diz. Não blasfeme, não somente em relação a Deus, mas também ao seu próximo, cuidado. E toda a malícia. Nós devemos tirar da nossa vida todo o tipo de malícia. Há pessoas que são maliciosas, não é você, mas há pessoas, não me entenda mal, há pessoas que são maliciosas, têm um pouquinho de malícia. Então esse pouquinho de malícia não deve ser tolerada. Não tolera aquilo que vai destruí-lo lá mais à frente. Não tolera aquilo que destrói a sua fé e até o seu relacionamento com Deus. Não permita isso. Não, leve muito a sério esta palavra. Não a tome assim no sentido leve, como passageiro. Não, tome-a como uma realidade. Tire isso da sua vida. Porque essas coisas estão bem próximas, se nós permitirmos. Há tantas coisas à nossa volta que nos vão provocar amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémias, todo esse tipo de coisas. Tire isso da sua vida, porque isso é veneno para o seu espírito, para a sua alma. Isso vão tirar-lhe saúde, vão tirar-lhe vida. E Jesus prometeu-nos dar uma vida plena. Arranque isso do seu coração. Não permita que isso entre. Se entrou, arranque-o pela fé. Diga, Jesus, eu te peço perdão porque eu permiti, dei lugar ao inimigo através destas coisas e entristeci o teu Espírito Santo, que é aquele que administra todo o favor e graça à minha vida. Eu hoje me arrependo e peço perdão e que o teu sangue me limpa a minha consciência da culpa e de tudo isto. E Senhor, quero vir continuar contigo, dá-me graça. Capacita-me a viver uma vida agradável aos teus olhos, porque esse é o desejo do meu coração. E Deus atende a isso. E agora veja o versículo seguinte. E no verso seguinte, diz antes, em vez de sermos isso, Deus diz antes, sede uns para com os outros benignos. Olha como você e eu devemos ser, benignos, misericordiosos. Isso é o que nos dá a vida, isso é o que nos dá a alegria. As outras coisas todas roubam-nos a paz, roubam-nos a saúde, roubam-nos a visão, embaraçam os nossos pés, não nos deixam caminhar, mas quando nós pedimos ajuda a Deus, Ele vai nos encher destas coisas maravilhosas de que Ele é próprio, Ele também é benigno, Ele é misericordioso, Ele vai nos dar um pouco dEle, porque nós somos seus filhos, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, é natural que alguém o magoe, irmão. Querida irmã, irmã, você que me está a ver, é natural que alguém, você diz, é natural, sim. Nós somos ainda humanos, certo? Somos humanos. Então, claro que ainda nos magoamos, porque ainda não somos perfeitos. Ainda fazemos coisas que aborrecem o outro, mas também você faz coisas que aborrecem o outro. Então perdoe. Além disso, quem é que sou eu e você para não perdoar? Quando o Pai, que é perfeito, nos perdoa a nós, que somos imperfeitos. Se Ele, que é tão perfeito, Ele nos perdoa, então nós também devemos perdoar aos nossos irmãos ou a outras pessoas, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Não vou aprofundar-me aqui, sei que
poderíamos dizer muita coisa acerca do perdão, mas aquilo que eu quero deixar-lhe é que viva a fé que vence o mundo. Permita que o Espírito de Deus e também edifique a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo, ore em línguas, para que a sua fé seja edificada, como diz em Judas. Então, seja abençoado, tenha uma vida abençoada e encha-se da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a fé vem por ouvir a palavra. Encha-se da palavra, medite, fala a palavra. Fala a palavra e não o problema. Fala a palavra em voz alta. Fala a palavra em relação à sua necessidade. Fala a palavra de Deus. E você vai ver que a própria palavra de Deus, que é o poder de Deus, ela vai desatar a graça de Deus e o poder de Deus mediante o poder do Espírito Santo que está trabalhando e operando na sua vida e que traz à sua vida toda a graça divina. Eu vou orar por si. Pai, te agradeço neste dia por estas pessoas maravilhosas que tens conectado comigo através deste programa. Então eu oro por eles agora, por todos aqueles que me estão a acompanhar e por aqueles que me vão ver, Senhor, eu oro por eles, para que a sua fé, Senhor, seja estabelecida, para que o teu amor e a tua graça abundem cada vez mais em seus corações e capacite-os a ter uma vida centrada na tua palavra. Capacita-os, Pai, a viver essa vida maravilhosa que Jesus oferece, essa vida plena. E obrigado, Senhor, porque eles estão a vencer todas as artimanhas do diabo e eles estão, Senhor, a destruir pela fé toda a obra que o inimigo queira trazer às suas vidas. Desde agora proclamo sobre as suas vidas, cancelo pela fé, crendo em Jesus, todo o poder e toda a obra do inimigo contra as suas vidas, contra as suas famílias, seus negócios. Em nome de Jesus proclamo que todo o propósito do inimigo em relação à sua vida e até casamentos, aqui que essa palavra me veio, até casamentos, tudo o que esse poder do inimigo que vem para criar conflito, que seja atado e amarrado na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Viva uma vida plena, confiando plenamente nesta palavra, que é a palavra de Deus e nas suas promessas. Até ao próximo. Deus abençoe. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale a solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-la a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se determinamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.